Olá, meus amores, bom dia! Que bom estar com vocês mais uma manhã. Hoje a tia trouxe um versículo para a gente iniciar a nossa aula, que se encontra em terceira carta de João, capítulo 1, no versículo 2. Prestem atenção. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Hoje a gente vai falar sobre saúde, né? Sobre cuidados com a nossa saúde. Então, na nossa aula de ciências, certo? A gente vai estudar cuidados com os órgãos dos sentidos e sobre a saúde, tá certo? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês e vão abrir na página 263, tá bom? 263, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão acompanhar a leitura do texto, tá certo? Que a tia vai fazer e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que a gente está lendo, tá certo? Vamos lá? Nas cidades estamos o tempo todo cercados de muitos sons. O som em excesso dos veículos, das construções e até mesmo de conversas em sala de aula prejudica a audição. Do mesmo modo, ouvir música muito alta pode fazer mal às orelhas. Olha que interessante. Vocês sabiam que quando a gente está escutando um barulho muito alto, isso pode prejudicar? Pois é, vamos ver? Veja algumas dicas para manter a saúde auditiva. Mantenha as orelhas sempre limpas, tá? Então, a gente tem que sempre deixar as nossas orelhas limpas. Não use cotonetes ou outros objetos para limpar as orelhas, pois pode danificar o interior delas. Olhe o cuidado. Evite escutar música com fones de ouvido em volume alto ou por muito tempo. Os olhos também precisam ser protegidos para manter a saúde visual. Para isso, siga as dicas a seguir. Evite esfregar os olhos ou encostar objetos neles, pois são sensíveis e você pode feri-los. Olha, gente, como é interessante, né? A gente não pode, e principalmente agora, a gente não pode nem passar a nossa mão suja nos nossos olhos. É por isso que a gente precisa estar com as mãos sempre limpas, né? Porque as mãos, ela está sempre no nosso rosto, né? E os nossos olhos, a gente precisa ter muito cuidado, tá certo? Nunca olhe diretamente para o sol, né? Às vezes a gente olha assim e dói a nossa vista. Por quê? Porque os raios do sol, a claridade é muito forte. Então, ela pode prejudicar a nossa visão, tá? Não fique muito tempo olhando para a televisão, celular ou computador. Olha só, crianças, como pode prejudicar a nossa visão quando a gente fica muito tempo olhando para a televisão, para o celular, com aquela luz forte, né? E também a gente fica forçando a nossa visão. Então, veja como é importante a gente ter cuidado, né? Os nossos olhos são muito importantes, né? Já pensou se a gente prejudicar a nossa visão? Como é que a gente vai enxergar? Então, por isso, a gente precisa ter cuidado, tá certo? Evite ler em locais muito iluminados. Por quê? Porque a luz forte, ela também prejudica a nossa visão, tá? Aí a gente vai falar também sobre saúde, sobre a higiene. Qual é o tipo de higiene que vocês têm tido? Vocês têm lavado as mãos? Vocês têm lavado o corpo direito? Têm tomado banho diariamente? Vocês usam roupa limpa?
Ou vocês também passam muito tempo com a roupa suja? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa higiene. A gente precisa estar sempre limpo para evitar doenças, bactérias, tá? A mesma coisa é com a nossa alimentação, os nossos alimentos. Então, a gente precisa ter o cuidado de higienizar os alimentos. Quando a mamãe compra no mercadinho, nunca pegar a fruta no mercado e já ir comer, sem antes higienizar, entendeu? Por quê? Porque a gente pode contrair bactérias, né? É sujo, todo mundo vai lá e pega. Então, nem todo mundo está com a mão limpa, né? Então, às vezes, quando a gente pega num objeto, em um alimento, a gente pega com a mão suja. Então, já pensou se a gente pega aquele alimento e já come sem antes lavar a mão? Ou sem antes higienizar? É por isso que é importante todo cuidado com a nossa saúde, tá certo? Então, a higiene, a boa alimentação e o bom estado físico e mental contribuem para termos excelente saúde. Ficamos doentes quando o nosso estado de saúde não está normal, ou seja, está alterado, né? Quando estamos doentes, quando estamos com alguma doença, alguma bactéria, então a nossa saúde ela é afetada, certo? As doenças têm diversas origens. As que são causadas por parasitas são chamadas de verminoses. As verminoses podem ser adquiridas pelo consumo do alimento, olhe só, mal lavado ou mal cozido, por água contaminada e falta de higiene. Foi aquilo que a tia falou. A gente não pode comer o alimento sem antes higienizar, tá certo? Para evitar a verminose, devemos andar sempre calçados, lavar as mãos antes de comer qualquer alimento, lavar bem os alimentos crus, beber somente água filtrada ou fervida, lavar as mãos depois de usar o vaso sanitário, entre outras medidas. Então, a gente precisa sempre estar lavando as mãos, estar limpos para evitar doenças, tá certo? Agora, vocês vão realizar a atividade das páginas 264, tá certo? Que também tem um assunto que vocês vão continuar lendo, que é sobre como evitar doenças contagiosas, tá? Vão responder a atividade 265 até 266. Então, na página 264 ainda tem um pequeno texto, vocês vão ler e também vão responder a página 265 e 266, certo? Então, aqui tem como evitar doenças contagiosas. Algumas doenças contagiosas, quer dizer, elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como no caso do coronavírus, né? A gente pode transmitir, se caso a gente estiver doente, para outra pessoa, através do espirro, através da fala, né? Então, prestem atenção, viu? A transmissão pode acontecer por meio do espirro, da tosse, aperto de mão, beijo, abraço, uso do copo ou prato mal lavado, entre outros. Que todos esses cuidados são os cuidados que nós deveríamos ter, mas a gente às vezes esquece, né? E como a gente está nessa pandemia, a gente está reforçando mais ainda esses cuidados. Doenças não contagiosas são aquelas que não passam de uma pessoa para outra, como diabetes, alergia. Então, para tudo isso, a gente tem as vacinas. E as vacinas são muito importantes para nos proteger. Então, a gente precisa sempre estar com o nosso cartãozinho de vacina, ok, com todas as vacinas, para que a gente possa estar protegido e para que a gente não venha adquirir qualquer doença, tá certo? Então, vocês vão continuar lendo sobre esse assunto e vão responder, a tia vai novamente falar, página 265 e 266, tá?
Mas lembrando, esse assunto do corpo humano, da saúde, ele começa na página 260. Então, na atividade de vocês, pode ser que tenha alguma questão que precise ler lá o texto inicial da página 260, tá? Então, vamos fazer a nossa atividade e vamos orar para terminar a nossa aula. Querido Deus, eterno Pai, graça te damos, Senhor, por mais esse momento de estudo. Abençoa, Deus, a nossa família, os nossos amigos, a nossa escola, Senhor. Nos dá saúde, nos livra do mal. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que tanto precisam de Ti, Senhor, que o Senhor possa visitá-las, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. E lembre-se, lave sempre as mãos. Tchauzinho!